Olá, estamos aqui com o primeiro podcast da CBV Clínica, o Pode Entrar, que na verdade foi um projeto que nasceu de um outro projeto anterior chamado Pode Entrar, que era um evento que a gente fazia na clínica, onde a gente recebia vários convidados para falar de algum tema relevante. E hoje a minha primeira convidada é a doutora Cristiane, que é endocrinologista, que é minha amiga. A gente tem uma história que a gente vai contar um pouquinho, e viemos bater um papo sobre a nova endocrinologia, esse novo momento, as novas possibilidades, né, Cris? Se presente, Cris. Então, meu nome é Cristiane Vasconcelos, sou endocrinologista e é muito orgulho para mim participar desse grupo CBV agora, e ainda mais estrear o Pode Entrar, né? Reestrear o Pode Entrar. E a minha história com o Bruno é uma história de encontro de almas, né? Assim, desde 97, quando a gente entrou na faculdade, a gente sempre esteve muito junto, primeiro pela proximidade dos nomes e depois pela proximidade de sonhos mesmo. E aí, com o tempo, a gente foi criando um laço de amizade muito grande, né? A gente morava perto, né, Cris? Isso. E a gente voltava da faculdade juntos. Na verdade, a partir do segundo ano, né? Isso. E eu sou a primeira testemunha dos sonhos de montar uma clínica do Bruno, né? E a gente ia devaneando como que ia ser a nossa vida e tudo. No final das contas, eu fui para endócrino, o Bruninho foi para primeiro cirurgia geral, depois para dermato, né? E aí, com as especialidades diferentes, a gente se afastou por um tempo, e aí depois a gente se reencontrou, porque eu precisava de ajuda. Eu lembro na primeira consulta que Bruno olhou para mim e falou assim: eu vou te ajudar. Voltei para casa deprimida, falei, nossa, eu devo estar muito mal, mas ele me ajudou muito, foi ótimo. Foi que ano, Cris, que você tornou-se paciente minha? 2017, 2018, mais ou menos. E aí, desde então, ele vem cuidando de mim. E aí, por coincidência, num congresso, encontrei com a Paulinha. E a Paulinha manifestou o desejo de ter um endocrinologista na clínica. E aí, eu estava num momento de transição, que eu acho que casou da gente reencontrar. Começou um namoro, né? Que durou um ano, né? Que na verdade foi uma maturação, né? Acho que a Cris, pelo que eu entendi, você queria estar inserida com um grupo, né, Cris? Com pessoas para compartilhar, para discutir os casos, para ter uma clínica mais robusta, que pudesse talvez entregar para o seu paciente um pouco mais do que você entregava por estar sozinha mesmo, né? Exatamente. E a questão de ter com quem discutir, de trocar experiências, de ter outras opções de tratamento para oferecer para o paciente, de ter uma visão mais integral, e a questão de outras especialidades somando ali para o bem-estar do paciente. Então, isso foi só agregando valor para essa mudança que agora está se concretizando. Talvez o grande diferencial da clínica hoje, para ser atrativa, né, para vários profissionais que estamos juntos, somos 18 médicos, é justamente ter uma clínica mais integrada, com vários núcleos de atuação. Hoje somos 7 núcleos, né? O núcleo de endocrinologia e nutrologia, de dermatologia, de angiologia, tem a tricologia, tem cirurgia plástica, enfim, são várias pessoas ali juntos que se completam, né? E o paciente acaba circulando no mesmo ambiente e sendo validado por todos os profissionais ali. Então, já se vão aí 26 anos de amizade, né? Isso Desde mesmo. o primeiro período lá da Federal, o FMG, a gente estudou junto na UFMG, em 1997. E teve a nossa festa de 20 anos de formado esse ano, né? Ano passado, em 2023. Exatamente, nós estamos em 2024. E vamos ter 21 anos de formado. Bom, seja bem-vinda. Obrigada. Ao grupo, né? Ao time, à família CBV. Ô, Cris, vamos falar um pouquinho sobre os temas que você mais administra no consultório, né? Eu acho que é o que você mais vem falando, o que você mais foca, que é a menopausa, né? Você, Cris, assim como eu, que atende esse público a partir dos 40 anos, chamado 40 mais, né? Que é justamente a época da vida que acontece todas as alterações hormonais, funcionais, psíquicas, que tem muita relação com os hormônios, com a alteração do metabolismo de um modo geral. Conta pra gente um pouquinho o que realmente acontece no corpo da mulher. Então, eu sou uma endocrinologista inicialmente que tratava de tudo. E aí, um dia eu fiz 40 anos e aí comecei a sofrer com as mudanças hormonais e as mudanças de composição corporal.
E aí comecei a voltar meus olhos para esse público, porque é uma paciente que precisa de ajuda e ela está muito deixada de lado. Se você lembrar da nossa faculdade, ninguém ensinou reposição hormonal para gente. Na minha residência de endócrino também não se falava disso. O que aconteceu? Um tabu, né? Existia um tabu por alguns estudos que saíram na época. Eu acho que é falta de conhecimento, na verdade. E alguns estudos que mostravam aumento de risco, risco cardiovascular. Então, foi uma população que não estava sendo assistida. E hoje a gente está tentando resgatar isso, porque a reposição hormonal faz muita diferença nessa mulher. Por quê? As primeiras alterações, elas já começam a acontecer 10 anos antes da menopausa. Porque a menopausa é um diagnóstico retroativo. Ela acontece, o nome menopausa é aquele paciente que fica 1 ano sem menstruar. Sim. Só que antes disso, as alterações já vêm acontecendo. E aí, o que acontece? Lá com os 35 anos, a mulher já começa a sentir que ela já não é mais a mesma. Eu não tenho mais disposição, eu não consigo fazer o que eu fazia, eu não consigo fazer a atividade física que eu fazia. Por que isso acontece? Os primeiros hormônios que começam a cair são principalmente o hormônio de crescimento e testosterona. E aí ela começa a sentir esse impacto, mas ainda fisicamente, na composição corporal, você ainda não nota tanta diferença. E aí, você vai perdendo um pouco o ganho de massa muscular, você vai tendo mais flacidez, você perde estímulo de formação de colágeno. Impacta justamente na minha área, né? Exatamente. A reclamação aí, a partir de 40, 45 anos, a mulher, nitidamente, ela me conta que ela envelheceu, que ela despencou. Exatamente. E tem relação todo com esse colágeno e com essa máquina, que é o corpo, que começa a trabalhar de uma forma ineficiente, né? Exatamente. E aí, com o tempo, os ciclos, eles começam a ficar irregulares. O ciclo é irregular, acaba que às vezes não acontece ovulação. Se não acontecer ovulação, você não tem progesterona. Então, o terceiro hormônio, falando assim, basicamente, então o terceiro hormônio que cairia seria progesterona. O que acontece? O estradiol está começando a cair. O estradiol, que é o hormônio feminino principal nessa fase. Só que ele ainda é maior do que o nível de progesterona. Aí tem uma fase que a gente chama de dominância estrogênica. Aí a mulher começa a ficar irritada, ela xinga todo mundo, ela tem uma piora de TPM, ela tem o fluxo, ela não sabe o dia que menstrua, o dia que não menstrua, vai pra praia achando que não vai menstruar, chega lá, menstrua, mas menstrua muito. Então isso tudo vai incomodando e vai prejudicando a qualidade de vida dessa mulher. Com o tempo, aí sim o estrogênio começa a cair absolutamente, e aí são os sintomas clássicos da menopausa. Que aí vem fogacho, que aí vem alteração, o aumento da gordura abdominal, que já vem acontecendo pelas essas mudanças, mas é mais clássico depois que o estrogênio cai, secura vaginal, a insônia, a mulher não consegue dormir porque ela acorda, ela não sabe se ela cobre, se ela descobre, e aí isso tudo vai piorando muito a qualidade de vida. E aí, se a gente for pensar, desde que o mundo é mundo, a mulher menstrua, a mulher entra na menopausa com a mesma idade. 48, 52 anos, mais ou menos. Depende muito da primeira menstruação, né, Cris? Sim. É um tempo finito, né? Exatamente. Porém, hoje, a gente vive quase metade da nossa vida na menopausa. É como se o corpo estivesse preparando para a finitude e a gente, de repente, resolveu viver mais algumas décadas porque melhorou a assistência de saúde, né? Das doenças que levariam ao óbito, como cardiovascular, câncer, melhorou os diagnósticos e os tratamentos, e o corpo resolveu viver mais 30 anos, e a gente tem que fazer algumas intervenções ali, eu entendo assim, para chegar aos 80, por exemplo, não a máquina para de funcionar, a gente vive muito mal nesse período. Uhum. Então eu acho que a gente tentando reajustar ali, apertar as porquinhas, né, como se fosse um carro mesmo, ou trocar o óleo, a gente tentar caminhar um pouquinho melhor. Evolutivamente seria essa a leitura, de a gente tentar a preparação para a finitude. E a mulher entra nessa fase, a mulher faz 40, ela acha que a vida está acabando. Porque para o homem é diferente, né, Cris? Pro homem, agora, o homem é mais gradual essas mudanças. Eu né? sempre tento mudar a abordagem dessa mulher para que ela entenda que a vida dela está começando. É uma nova fase. Ela está mais madura, a vida financeira está muito mais estável e ela tem recursos para viver com qualidade. Então, eu tento resgatar da mulher aquele sonho que ela tinha
lá na juventude, só que ela engravidou, teve filho e ela teve que deixar aquele sonho guardado. Então, eu tento resgatar o sonho que a menina tinha de se imaginar quando ela fosse adulta, como que ela seria. E às vezes ela não conseguiu ali até os 40, e pós-40 ela pode conseguir. Nós vamos produzir, Bruno, até 70 ou mais, então o nosso cérebro tem que estar funcionante. Eu tenho vários pacientes, mais de 70, que trabalham. Exatamente. São produtivas, que estão lúcidas, são produtivas, que têm uma vida social, normal e sexual também. Exatamente. E é incrível, né, como que mudou, né? Antigamente as mulheres de 50 anos eram senhoras. Uhum. Hoje em dia, 50 anos são as mulheres, talvez as pacientes mais bem cuidadas e bonitas que eu tenho, elas possuem 50 anos. E elas têm consciência do corpo delas, consciência de um monte de outras coisas que o jovem talvez não tem, e talvez ele não consegue exercer aí a feminilidade na plenitude. E você deve notar, na hora que a mulher começa a fazer reposição, seu trabalho fica mais fácil também, porque recupera o viço da muito, porque pele. todos os tratamentos dermatológicos de estímulo de colágeno, por exemplo, que é o nosso foco, a resposta depende muito de como está o corpo daquela mulher. Porque se ela não tem substrato, se ela não tem hormônio, se ela não tem uma máquina funcionante que produz esse colágeno que eu estimulei, a resposta vai ser ruim. Eu sempre falo que uma mulher mais velha, ela sempre vai precisar de mais tratamentos e mais sessões de estímulos, porque a célula que produz o colágeno está mais preguiçosa. Responde mal. E se você tem essas reposições sendo feitas, tudo isso sendo observado por uma profissional da sua área, a minha resposta melhora muito. Então, a mulher que tem um acompanhamento endocrinológico, com nutrólogo, com nutricionista, ou seja, que está toda reposta, está toda bem assessorada, ela vai ter respostas muito mais positivas com o meu tratamento. Então, por isso que é legal trabalhar numa clínica onde tudo caminha junto. Minha paciente às vezes me procura, e daí ela sai no consultório e ela vai marcar uma consulta com você, por exemplo. Porque eu entendo, eu explico para ela que a nossa resposta vai depender de um tratamento global, de um tratamento multi-especialidades. E isso é muito maravilhoso. E algumas pessoas perguntam a questão, né, da nutrologia, da endocrinologia. Então, é um trabalho em conjunto, porque as reposições de micronutrientes, as reposições de proteína e outras coisas que a gente pode agregar do ponto de vista da nutrologia vão potencializar a resposta hormonal e vão diminuir a dose hormonal que a gente vai usar. Então, é um tratamento muito casado isso. E nessa idade também acontecem as alterações metabólicas que começam a surgir, que são doenças que precisam ser tratadas precocemente. Diabetes, a alteração de colesterol e a maior risco de infarto e AVC, tudo isso aumenta esse risco depois da menopausa. Então, a gente tendo esse olhar integral da paciente, a gente consegue detectar essas alterações e a gente consegue intervir para que essa paciente tenha ainda uma qualidade de vida cada vez melhor e menor risco dessas doenças aparecerem de uma forma mais abrupta. Ô Cris, um outro tema que eu sei que você gosta muito e que a clínica agora está focada nele também, a gente acaba de criar o nosso núcleo de lipedema. Lipedema é uma doença que muitas pessoas ainda não sabem do que se trata. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre lipedema, sobre a sua experiência com o lipedema e os novos tratamentos possíveis hoje em dia. Mais um motivo da gente se unir, né, Bruno? É a questão do lipedema, que é uma doença que foi considerada doença em 2022 e agora tem se falado muito dela. Muito recente, né? Muito recente, mas que já tem relatos desde 1940 ou até antes. E é uma doença do tecido adiposo e do tecido conjuntivo que gera uma inflamação crônica. Então, eles questionam se essa inflamação crônica pode levar a doenças metabólicas, como diabetes, alteração de colesterol e outras doenças nesse sentido. E uma associação muito forte é com doenças psiquiátricas. A mulher que tem lipedema tem uma associação com mais ansiedade, com mais depressão, não só por questões estéticas. Baixa autoestima também, acaba levando a depressão, né? Exatamente, a baixa autoestima. A questão de ninguém fazer o diagnóstico, ela procurar ajuda e não ter um diagnóstico. Lipedema é o quê? Assim? Se uma pessoa olha para outra, fisicamente, clinicamente, você olha qual que é o impacto, assim? Como é que a gente faz esse o diagnóstico clínico é aquela mulher que tem a cintura fina, tem, teoricamente, braços finos e tem o segmento inferior do corpo aumentado. E aí tem os graus. Se é só
glúteo, quadril, é o grau 1, se pega a coxa, grau 2, se pega a perna, grau 3. Geralmente poupa pés e mãos. Às vezes acontece nos braços e pode estar ou não associado à obesidade. Quando você pega uma mulher obesa, ela vai ter alterações nas coxas, por exemplo, que estão relacionadas com a obesidade em si. Mas o lipedema especificamente é aquela mulher que tem cintura fina e já fez de É tudo. aquela mulher que emagrece, mas a coxa continua muito grossa, com Isso. muita celulite também associado? Muito grossa, com muita celulite, com fragilidade vascular, qualquer coisa que faz esbarra, dá um hematoma e sente muita dor. Então, é diferente do linfedema, que é o acúmulo de líquido, mas eles podem estar associados, mas é uma doença do tecido adiposo em si. Você sabe que na clínica, a nossa história com lipedema começou com a nossa médica, a doutora Roberta, que é angiologista, que muitos pacientes chegam até ela com a queixa de problemas vasculares, né? E acaba tendo diagnóstico de lipedema. Uhum. Essa confusão entre lipedema e diagnóstico vascular acontece por quê, Cris? Pela localização, por ser na perna? Exatamente, e pela falta de conhecimento. A maioria dos médicos não sabe identificar o lipedema e acaba encaminhando para o angiologista no sentido de a mulher fala: "Não, porque eu retenho muito líquido nas costas". E essa é a impressão dela e pode ter associação, sim. Ah, eu sinto muita dor nas pernas, eu viajo, eu fico muito dolorida, e aí a gente sempre vai ou para a questão linfática ou vascular e acaba indo para o angiologista. Só que hoje a gente, com essa visão mais ampla do paciente, a gente vê que aquilo ali é um processo inflamatório local que libera citocinas para o corpo e gera alterações até da questão psiquiátrica mesmo. Não, é igual você falou, a questão da autoestima interfere nessa questão psiquiátrica, na depressão, na ansiedade dessa paciente? Sim, mas a liberação dessas citocinas também interfere. E isso pode consumir a energia do paciente. Então, aí a importância da gente tratar essa paciente também como um todo. Tem alguns tratamentos locais que podem ter um resultado, mas se você não tratar, se você não desinflamar essa paciente, a resposta acaba sendo prejudicada. Então, vamos falar um pouquinho sobre tratamento de lipedema, Cris. O que a gente tem hoje em dia para tratar lipedema? A gente trata clinicamente primeiro, como é feito esse tratamento, e vamos falar um pouquinho sobre tratamento cirúrgico também, sequencial. Fala um pouquinho para a gente. O tratamento clínico é primordial. Hoje em dia a gente tem substâncias que podem melhorar esse processo inflamatório. Muitas vezes a gente lança mão de injetáveis, de outras substâncias, até substâncias orais, alimentação. E aí a gente consegue diminuir a resposta inflamatória dessa paciente ali na região. E isso sempre agregado a outros tipos de tratamento locais. Então, por exemplo, a drenagem linfática pode ter um resultado, a eletroestimulação pode ter um resultado. E aí a última alternativa, depois do processo clínico todo feito, é que a gente parte para a questão da cirurgia plástica, que também é diferente simplesmente de uma lipoaspiração comum. A gente está na clínica agora com uma equipe de lipedema, né? O Dr. Fábio Lyon, responsável pelas partes cirúrgicas, ele teve um treinamento recente no Sul. E realmente, a lipoaspiração do lipedema, ela tem as suas peculiaridades, né? Por ser um processo muito inflamado, né? Tem que ser feito com bastante cautela. Então, geralmente, o paciente ele chega na clínica com diagnóstico de obesidade, às vezes ele cai ou na endócrino, na nutrologia, ou na própria angiologia, é feito diagnóstico de lipedema. A partir de então, é instituído tanto uma dieta antioxidante, com injetáveis antioxidantes, ele estabiliza, ele emagrece, e aí talvez nessa hora que ele esteja mais estável, que é a hora de a gente pensar no tratamento cirúrgico. Nunca fazer cirurgia em um paciente inflamado. Exatamente. Que é um grande erro. Já cai na cirurgia plástica para fazer a lipo um paciente que está completamente instável, né? E o que pode até piorar o quadro clínico. É a hora que a gente montou essa equipe para um núcleo para ter todas essas etapas bem feitas, né? Do diagnóstico correto, estabilização clínica e, posteriormente, se necessário, uma cirurgia de lipoaspiração. O núcleo nasce agora, né? A gente está bem animado com ele e você vem para integrar aí para mais uma pessoa para falar um pouquinho sobre esse assunto. Ô, Cris, a questão dos tratamentos injetáveis, hoje em dia, por exemplo, reposição de vitamina D, reposição de ferro, como é que você vê isso do ponto de vista evolutivo dos tratamentos? Assim, antigamente era só feito de forma oral, né? A questão de biodisponibilidade, você quer falar um pouquinho sobre esse assunto?
Os injetáveis, inicialmente, o meu contato com isso foi por causa dos pacientes bariátricos, né, que fizeram a cirurgia de redução do estômago e tem uma absorção ruim dos micronutrientes pela via oral. Então, muitas vezes a gente precisa fazer reposição injetável mesmo, e tem alguns pacientes que não respondem, mesmo que não tenham sido operados, eles têm uma má absorção e às vezes eles precisam de um nível de nutrientes mais alto num determinado momento, e a gente lança a mão desses injetáveis. O Noripurum não resta dúvida de que é excelente, melhora a cognição, melhora o cabelo, melhora a unha na hora que é feita a reforma. No organismo, exatamente. Existem outros injetáveis que vão atuar, igual a gente falou dessa questão do lipedema, tem pacientes que são inflamados como um todo, e a hora que você repõe algumas substâncias, existe uma ativação ou uma desativação, me entendam bem, uma regulação do processo inflamatório, da questão da imunidade, que podem melhorar muito com essa questão dos injetáveis. Então, é uma terapia que é muito bem-vinda, a resposta dos pacientes é muito boa e faz total diferença em determinadas patologias. Então, essa questão de eu entrar para o grupo CBV é muito gratificante, porque a gente vê que a CBV tem várias outras especialidades, várias outras opções de tratamento que agregam muito para o paciente. O fato dele estar num lugar só, com todas essas opções oferecidas a ele, isso é maravilhoso. Então, e a gente vê que a gente pode tratar a mulher 40+, tratar o esposo, recompor essa família nesse grupo que é uma família, né, Bruninho? Exatamente. Fala para mim melhor, assim, ninguém melhor do que o Bruno para falar o que o grupo CBV oferece para esse paciente. O sonho de criar a clínica foi justamente criar uma clínica multidisciplinar, onde eu conseguisse entregar para o meu paciente todas as possíveis tratamentos que ele viesse a ter a necessidade. Então, obviamente, a clínica começou como uma clínica dermatológica, eu sou dermatologista, e ela foi evoluindo. Então, o primeiro núcleo que chegou foi o núcleo de laser e tecnologia, e, na verdade, os lasers, as tecnologias estão inseridas em todos os núcleos, e tem um núcleo específico. Então, a clínica realmente ela é pioneira, ela investe em tecnologia de ponta para tratamento a laser, de questões de pele, questões vasculares. Então, a angiologista, que é a Roberta, que é o outro núcleo que a gente tem, o foco dela é muita questão tecnológica, a gente faz vários tratamentos com laser, chegou outros dermatologistas para integrar o núcleo de dermatologia. Então, a gente tem hoje dermatologistas focados em pele, em doenças de pele, tem dermatologistas focados na parte da cosmiatria, com todas as soluções para o envelhecimento de um modo geral, de pele, flacidez de pele, flacidez de músculo, envelhecimento do rosto, do corpo, com tecnologia também, com elementos injetáveis. Existe uma parte do núcleo de dermatologia que é a tricologia, que é um núcleo específico, e hoje a gente tem várias pessoas nesse núcleo, que é a doutora Luísa Ottoni, que é a dermatologia, a doutora Júlia, e tem o doutor Mário, o doutor Yara, que são cirurgiões plásticos focados em restauração capilar, transplante de cabelo. A gente tem o núcleo de ginecologia, que é com a doutora Alice, que é ginecologista, e está bem focado na ginecologia regenerativa. A gente tem o núcleo de cirurgia plástica, que tem vários braços. Existe uma médica focada na cirurgia de plástica palpebral, que é a Juliana Barbi, que é oftalmologista. Tem o doutor Fábio focado na questão das soluções corporais, lipo, de corpo. Tem a doutora Maria Júlia, que é otorrino, que faz tanto da parte funcional quanto estética da região nasal. Então, é uma equipe multidisciplinar mesmo, que só cresce. Hoje somos uma equipe de 85 pessoas, 18 médicos, fisioterapeutas, biomédicos, esteticistas, enfim. Existe agora a nossa unidade nova sendo construída, que vai ser uma unidade de mais ou menos 1.000 metros quadrados, então vamos integrar mais profissionais. Então, realmente, ter uma clínica multidisciplinar que entrega todas as soluções para todas as demandas dos nossos pacientes é um privilégio, é um sonho, é desafiador, Cris? Porque empreender nesse país, ser disruptivo, muito hormônio masculino, Isso mesmo. Estou bem reposto, estou bem assessorado pela nossa equipe, e se Deus quiser, está dando tudo certo, e a gente vai cada vez mais crescer. Gente, obrigado por estar aqui com a gente. Hoje é o primeiro
podcast, o primeiro Pode Entrar. Teremos um outro na sequência, que será com a equipe de nutrologia e endocrinologia, que é um novo núcleo nosso, que na verdade fala da medicina do estilo de vida. Exatamente. É um novo conceito, que será com a doutora Cristiane, a doutora Grace e a doutora Paula White. Obrigado, espero todos vocês. Obrigado, Cris, foi um prazer. Prazer estar com você. Obrigada, viu? Assim, já entrei no Pode Entrar. Obrigada. Pé direito. Pé direito. Obrigado. Obrigada, querido.